Levei minha barriga de 8 meses para a festa de véspera de Natal dos meus sogros mais cedo do que o previsto, esperando fazer uma surpresa. Mas, assim que a porta se abriu apenas uma fresta, ouvi meu marido gritando da sala de estar. "Camila, meu amor, está grávida de um menino." Toda a família dele vibrou e ergueu as taças em comemoração. Saí de fininho e, 3 meses depois, todos eles desmoronaram aos meus pés e aos pés da minha filha. Meu nome é Mariana Valente, tenho 28 anos e construí a Clínica Veterinária Patas e Corações em São Paulo, não visando lucro, mas para salvar animais em sofrimento, cumprindo o último desejo da minha mãe. Naquela véspera de Natal, saí da clínica mais cedo do que o habitual, dirigindo meu SUV pelas ruas castigadas pela chuva torrencial de verão. Eu estava grávida de 8 meses, minha barriga já enorme. Ainda assim, subi os degraus da varanda com cuidado, ansiosa para surpreender meu marido e a família dele antes da festa de Natal na edícula luxuosa, a mesma casa onde eu permiti que eles morassem. Todos pensavam que eu vivia a vida perfeita. 28 anos prestes a ser mãe, trabalhando no que amava e, o mais importante, cercada por uma família política gentil. Mas no momento em que minha mão tocou a maçaneta da porta dos fundos, toda aquela ilusão se estilhaçou. A porta não estava nem meio aberta quando ouvi Felipe, meu marido, gritar na sala de estar bem iluminada e cheia de confetes: "Camila, meu amor, é um menino." A família inteira aplaudiu e gritou tão alto que as luzes da árvore de Natal pareceram tremer. Fiquei ali, a apenas alguns passos de distância, minhas mãos instintivamente protegendo minha barriga, meu coração apertado e doendo. Ninguém sabia que eu tinha chegado. Ninguém sequer pensou em esconder isso de mim. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, a mãe de Felipe, Marta, perguntou animada: "Quando a Mariana vai assinar a procuração de plenos poderes?" Bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto novas histórias de vida todos os dias, e eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse e desse um like no meu vídeo. Agora bora para a história. Tenho certeza de que você vai curtir até o final. Felipe respondeu sem hesitar: "Hoje à noite. Já coloquei um sonífero na água dela. É inofensivo para o bebê. Só a deixa cansada, sonolenta o suficiente para assinar o formulário de isenção fiscal, que na verdade é uma procuração total." Minhas mãos tremiam tanto que precisei me apoiar na parede. Aquilo não era apenas traição. Eles queriam meus bens, meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida, até mesmo os direitos sobre a criança chutando suavemente dentro de mim, como se me avisasse para sair dali imediatamente. Dei um passo para trás, depois outro, lenta e silenciosamente. Fechei a porta. O vento úmido e quente da tempestade de São Paulo bateu no meu rosto como um chamado para a realidade. Dirigi para dentro da chuva grossa, lágrimas escorrendo, uma mão repousando na minha barriga como se para acalmar meu bebê. Vou tirar a gente dessa hoje à noite. A chuva forte embaçava o para-brisa e, através do movimento implacável dos limpadores, tive um estranho momento de clareza. Eu precisava de uma história de cobertura para que Felipe não suspeitasse de nada. Parei o carro no acostamento, enxuguei as lágrimas e mandei uma mensagem para ele. Caso de emergência. Um filhote de 5 meses foi envenenado com chumbinho. Tenho que monitorá-lo na clínica. Volto para casa amanhã. A mensagem dizia: enviada. Tão limpo, tão simples, ninguém jamais imaginaria a verdade por trás daquilo. Enquanto o carro seguia, memórias da minha infância retornaram como um filme antigo. Cresci nos jardins, em uma família muito rica. Meu pai era um grande empreiteiro com projetos urbanos e arranha-céus espalhados pelo país. Minha mãe era diretora financeira e gerenciava o fluxo de caixa dele. Os pais de Felipe tinham sido amigos íntimos dos meus. Eles faliram durante uma crise econômica, perdendo tudo em ações e imóveis de veraneio, e tiveram que fugir para o interior para viver de favor com parentes. Quando eu tinha 15 anos, meus pais morreram em um acidente no canteiro de obras de um prédio na Avenida Paulista. Eu não tinha mais lágrimas. 2 semanas depois, a família de Felipe reapareceu em São Paulo, alugando a casa exatamente em frente à nossa, trazendo comida diariamente, dizendo que cuidariam de mim como se eu fosse filha deles. Felipe se transferiu para o meu colégio particular e sempre me protegia dos valentões que miravam na garota órfã. Eu acreditei neles.
Acreditei o suficiente para deixá-los entrar totalmente na minha vida. Aos 18 anos, herdei tudo. Uma mansão, estilo Tudor, 2 coberturas, a casa de hóspedes, onde mais tarde deixei a família de Felipe morar quando alegaram que estavam prestes a se mudar de volta para o interior. 2 casas em condomínios fechados e um fundo fiduciário enorme. Estudei medicina veterinária na USP. Felipe cursou administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Apaixonamo-nos quando eu tinha 19 anos e nos casamos 4 anos depois, logo após minha formatura, 6 meses depois do casamento. Felipe me convenceu a deixá-lo gerenciar todas as propriedades. Você foca em salvar os animais, amor. Deixe-me cuidar do dinheiro. Concordei e confiantemente entreguei a gestão ao homem com notas impecáveis, mas insisti que toda a renda dos aluguéis fosse diretamente para a Fundação de Proteção Animal de São Paulo, como minha mãe desejava. Agora, naquela véspera de Natal chuvosa, percebi que todos aqueles anos de bondade poderiam ter sido parte de um longo golpe. E entendi uma coisa. A partir do momento em que me afastei silenciosamente daquela casa de hóspedes, minha vida e a do meu filho, que ainda não nascera, nunca mais seriam as mesmas. Mas antes que tudo desmoronasse, eu os faria encarar a verdade. Na manhã seguinte, enquanto a tempestade ainda deixava poças enormes nas ruas perto da Marginal Pinheiros, saí do carro com as pernas pesadas como chumbo. A placa Advocacia Otávio e Associados refletia fracamente no vidro fumê. E de repente me lembrei de algo que meus pais costumavam me dizer quando eu era pequena. Se você tiver qualquer problema legal, vá ao Dr. Otávio primeiro. Ele é o único em quem confiamos totalmente. Naquela época, eu era muito jovem para entender. Mas agora, grávida de 8 meses e com o coração partido, finalmente compreendi o peso total daquelas palavras. Quando entrei na sala de reuniões, Dr. Otávio, um homem na casa dos 60 anos com olhos aguçados e uma voz calma e profunda, levantou-se como se tivesse sentido que algo estava terrivelmente errado. Mariana, você está bem? Sentei-me, uma mão na barriga e respirei fundo. Não. E acho que o que estou prestes a contar é pior do que o senhor espera. Contei cada detalhe da noite de Natal. Os aplausos quando Camila foi anunciada grávida de um menino. As palavras de Felipe sobre a procuração, a água com remédio que ele planejava me dar. Cada palavra que eu dizia parecia uma faca no meu peito, mas Dr. Otávio apenas ouviu, tomou notas e nunca interrompeu. Quando terminei, ele pousou a caneta. Mariana, tenho que dizer algo. É sobre uma história antiga, mas receio que seja a raiz de tudo isso. Olhei para cima. Entre 2008 e 2009, disse Dr. Otávio lentamente. O pai de Felipe, Rogério Drummond, e seu pai, João Valente, investiram juntos em um projeto imobiliário no litoral norte. Então o mercado quebrou. Rogério estava super alavancado com empréstimos e foi atingido por execuções de dívidas em série. Ele foi forçado a liquidar tudo para evitar uma segunda falência. Franzi a testa. Eu sabia que eles perderam dinheiro, mas nunca soube por que voltaram para São Paulo logo depois que meus pais morreram. Doutor. Otávio assentiu gentilmente e abriu uma pasta antiga que já havia preparado. Quando Rogério foi forçado a sair, os preços dos terrenos despencaram. Ninguém queria comprar, exceto seu pai. Ele comprou as cotas de Rogério e salvou o projeto. E Dr. Otávio fez uma pausa. 18 meses depois, quando o mercado se recuperou, o valor daquela terra aumentou 12 vezes. Fiquei paralisada. O senhor quer dizer que meu pai salvou o projeto, mas Rogério sentiu que foi roubado logo antes do sucesso? Ele não apenas sentiu, disse Dr. Otávio, com a voz tensa. Seu sogro viu isso como uma vida roubada. Ele disse às pessoas, a família Valente levou meu futuro. E Mariana, esse ressentimento nunca foi embora, moldou cada decisão, cada ação, até mesmo como eles tratavam você. Senti um calafrio subir pela espinha. Isso explicava por que eles foram tão gentis comigo depois que meus pais morreram. Por que insistiram em cuidar de mim como se fosse filha deles. Por que Felipe me convenceu tão facilmente a entregar a gestão das propriedades? Todas aquelas perguntas espalhadas de repente formaram uma imagem venenosa e completa.
A partir de agora, disse Dr. Otávio, precisamos descobrir o que eles tiraram de você, e você precisa saber o que Felipe realmente fez. Engoli em seco. Quero uma investigação completa do dinheiro. Quero saber quem é essa Camila e quanto Felipe desviou para ela. Dr. Otávio não disse mais nada. Foi até a janela e fez uma ligação. Bruno, tem um novo caso, urgente. É para minha cliente. Ele voltou e colocou um pedaço de papel na minha frente. Bruno, investigar Coes Ash. Envie a ele tudo o que você suspeita, tudo o que quer descoberto. Bruno é o melhor quando se trata de fraude financeira. Você trabalhará remotamente no início. Assenti, abri meu laptop e conectei ao Wi-Fi do escritório do Dr. Otávio. O rascunho do e-mail tomou forma rapidamente. Transferências suspeitas, os movimentos de Felipe, Camila, propriedades não contabilizadas e pagamentos estranhos que eu nunca tinha visto em nossa conta conjunta. Em minutos, Bruno respondeu. O e-mail foi curto e profissional. Recebido, começarei esta tarde. Espere o primeiro relatório em 72 horas. Encarei aquelas palavras. Não havia detetive de olhar frio entrando na sala. Nenhuma reunião tensa com ternos. Apenas uma frase em uma tela. E, no entanto, parecia que alguém tinha me entregado uma armadura. É isso, disse Dr. Otávio, com voz firme. Você não está mais lutando sozinha. Deixe o Bruno cavar tudo. Fechei meu laptop, descansei a mão na barriga, sentindo minha filha chutar suavemente em resposta à minha turbulência interior. Naquele momento, eu soube de uma coisa. A batalha tinha realmente começado. E desta vez, eu tinha aliados. 3 dias depois, exatamente como Bruno prometeu, recebi o e-mail às 6h12 da manhã. Eu nem tinha feito meu chá de camomila ainda. Quando o alerta Relatório Camila Ribeiro, Descobertas Preliminares, piscou na minha tela, abri instantaneamente, meu coração batendo mais alto do que o ar-condicionado zumbindo na sala. A primeira linha me atingiu como um raio. 90% do conteúdo do Instagram de Camila é gerado por inteligência artificial. Bruno incluiu capturas de tela. Camila jogando golfe na fazenda da Boa Vista, parada ao lado de um McLaren, sorrindo em um iate no Guarujá, até mesmo um clipe de Reels dela, sentada na classe executiva a caminho de Dubai. Tudo marcado em vermelho, comparado com detectores de conteúdo de IA. O quarto girou levemente. Então, a herdeira que Felipe orgulhosamente apresentou à família não passava de uma casca vazia construída com aplicativos. Bruno continuou. Camila conheceu Felipe em um grupo de golfe no Facebook. Ela disse a ele que tinha acabado de brigar com os pais, fugiu da mansão de 6 quartos e estava ficando em hotéis temporariamente. Ri. Um som agudo e quebrado que doeu mais do que chorar. Imaginei Felipe sentado ali, com os olhos brilhando, acreditando em cada palavra, acreditando que tinha sido escolhido por uma princesa da alta sociedade, acreditando que ela precisava dele, acreditando o suficiente para atrair sua esposa grávida de 8 meses. Rolei para a próxima parte do relatório e minhas mãos ficaram geladas. Felipe usou a renda dos aluguéis para sustentar Camila, uma cobertura no Itaim Bibi, serviços de carros de luxo, cartão de mesada, tudo transferido do fundo da Fundação de Proteção Animal. Franzi a testa. O nome completo do fundo é Fundação de Proteção Animal de São Paulo. Mas o que Bruno me enviou era apenas metade. Arrastei o cursor para a nota de rodapé. A Fundação de Proteção Animal não existe. É uma entidade falsa que Felipe criou há 5 anos para receber a renda dos aluguéis dos bancos. Nem um único real foi para o fundo verdadeiro em 5 anos. Minhas mãos caíram ao lado do corpo. O calor drenou do meu corpo. O que eu pretendia para cães e gatos de rua, remédios, ração, abrigos contra as chuvas, tinha sido desviado para manter viva uma mulher cuja existência inteira foi costurada por fotos de IA. Ouvi o batimento cardíaco fraco da bebê Esperança dentro de mim e senti um aperto subir na garganta. Você roubou de animais de rua. Minha voz escapou, quieta, mas afiada como uma navalha. Então não espere misericórdia. Fechei o laptop devagar. A raiva dentro de mim não era mais a de uma esposa traída, mas de alguém que foi enganada por tempo demais.
E eu sabia que isso era apenas a ponta do iceberg. Na noite do primeiro dia do Ano Novo, eu estava sentada no sofá, lendo um antigo guia pré-natal que minha mãe tinha deixado, quando Felipe entrou na sala, casaco na mão, e falou mais gentilmente do que o normal. Ei, amor, meu primo convidou a gente e meus pais para um jantar de Ano Novo em Alphaville. Eles realmente querem te ver. Você deveria ir. Fechei o livro e ofereci um sorriso fino. Acho que não consigo ir. O bebê está ficando grande e todo esse movimento é desconfortável. Felipe assentiu rápido demais. Certo, você deve descansar. Todo aquele barulho não faz bem para você e para o bebê. Mas por dentro, um pensamento cortou como gelo. Se eu ficar, ele estará livre para ver a Camila, e eu terei uma casa vazia para instalar as câmeras. No momento em que o motor do carro dele desapareceu na garagem, pulei, peguei meu casaco e a bolsa de equipamentos que Dr. Otávio me deu. 2 câmeras disfarçadas de purificadores de ar. Um microfone escondido em um vaso de flores e um mini roteador Wi-Fi. A chuva de verão caía levemente quando abri a casa de hóspedes. O mesmo lar onde Rogério e Marta, os pais de Felipe, viveram pelos últimos 10 anos, com suas expressões ensaiadas de gratidão lá dentro. Estava escuro e assustadoramente silencioso. Coloquei a primeira câmera na estante da TV na sala, a segunda na sala de jantar. O microfone foi enfiado em um vaso de cerâmica na frente da lareira decorativa, o lugar favorito de Marta para tomar chá. 15 minutos depois, eu tinha sumido como se nunca estivesse lá. De volta à casa principal, encolhi-me no sofá, puxei uma manta sobre a barriga e abri meu iPad para monitorar as imagens das câmeras. 3 horas depois, o alerta de movimento piscou. Felipe entrou, jogou o casaco em uma cadeira, o rosto tenso, muito longe de alguém que acabara de sair de uma festa alegre de Ano Novo. Ele fez uma ligação imediatamente. Por que minha conta está bloqueada? Eu já reservei o horário do jogo. A voz do funcionário do clube de golfe veio fria e clara. Senhor Felipe, sua conta foi suspensa devido a 4 meses de mensalidades não pagas, mais taxas de serviço de alimentação e cobranças excedentes. Não podemos estender mais crédito. Felipe socou a mesa. Eu vou pagar. Só preciso que a Mariana assine a procuração até a semana que vem. Apenas assine essa maldita coisa. Encarei o iPad. Sem dor, apenas uma confirmação arrepiante. Cada suspeita que eu tinha era real. Esperança chutou suavemente dentro de mim, reagindo à tensão no ar. Coloquei o feed no mudo, pousei o iPad. A tela tremeluzente projetava sombras na parede como o ritmo do meu próprio pulso. E eu soube com absoluta clareza que aquilo era apenas o começo da queda de Felipe e de toda a família Drummond. Fechei meu iPad e soube que era hora de lançar a isca maior. Na manhã seguinte, depois que Felipe saiu cedo para jogar golfe com os amigos, enviei a ele uma longa mensagem anexando fotos de cães feridos em um deslizamento de terra. Uma clínica parceira em Minas Gerais precisa de ajuda urgente. Quero voar para lá por 3 dias. O bebê e eu estamos bem. Felipe ligou de volta quase instantaneamente, sua voz tentando soar carinhosa, mas carregada de alegria. Sim, vá em frente. Esse trabalho é sua vocação. Apenas cuide de si mesma. Ele não fazia ideia de que eu estava a apenas 10 minutos de casa. Meu destino real, o Hotel Unique, quarto 1709. Apenas 2 horas depois, recebi um alerta de movimento detectado. Abri o laptop. Felipe tinha entrado na casa de seus pais, Rogério e Marta, aquela que eles trataram como deles por uma década. Marta caminhou até ele imediatamente, sua voz afiada como sempre. O que há de errado com você, Felipe? Por que você ainda não conseguiu a procuração? Rogério bateu na mesa, a voz como pedra. Já se passaram 10 anos. Você vai deixar tudo escorregar pelos nossos dedos? Você já gastou demais. Essa procuração tem que ser assinada até a semana que vem. Camila, de pernas cruzadas, girava uma pulseira Cartier que eu nunca tinha visto antes. Eu não estou envolvida, só aproveito o que o Felipe me dá. Ela ergueu o pulso, sem saber que a câmera capturava cada pixel. Vi Felipe puxar o laptop, abrindo a falsa procuração disfarçada de formulário de redução de imposto predial. É só dopá-la como fizemos no Natal, uma assinatura e teremos tudo.
Marta assentiu repetidamente, como se estivesse testemunhando o maior triunfo de sua vida. Camila caiu na gargalhada, exibindo sua bolsa Chanel. Ele comprou isso com dinheiro daquela coisa de resgate de animais. Felipe respondeu casualmente. Fundação de Proteção Animal. Ocultei bem. Minha respiração travou na garganta. 5 anos de fundos roubados. Milhares de cães e gatos deixados sem remédios, ração, tudo para comprar luxo para uma mulher feita de fotos de IA. Abri a aba da nuvem, fiz o upload da filmagem e configurei para backup automático a cada 10 minutos. Ninguém poderia deletar isso agora. Fechei o laptop e olhei para fora do quarto 1709 do Hotel Unique. As luzes de São Paulo se espalhavam pelo vidro em uma faixa fria e pálida pelo chão. Coloquei a mão na barriga. Esperança chutou como se para me encorajar. Eles confessaram tudo, bebê. Agora é a vez da mamãe. Levantei-me, respirei fundo e entrei totalmente no coração da guerra. Eu nem tinha me sentado quando meu telefone vibrou. Um novo e-mail de Bruno. Relatório número 2, prioridade. Abri instantaneamente. A luz da tela refletindo no meu rosto, no quarto de hotel mal iluminado. A primeira linha parou minha respiração no meio. Camila fez um exame de sexagem fetal e DNA no laboratório Fleury há 3 dias. Rolei a tela. O resultado do teste apareceu. ID da paciente, idade fetal e a conclusão do DNA cortou como uma faca fria. Paternidade não consistente com o suposto pai, Felipe Drummond. Não vacilei, não tive raiva, não tremi como fiz quando ouvi Felipe gritando pela primeira vez que Camila estava grávida de seu filho. Senti uma calma aterrorizante tomar conta de mim. Bruno incluiu fotos. Camila parada em frente a um motel barato, na periferia de Osasco, conhecido por casos ilícitos. Próxima imagem. Camila saindo com um homem de moletom preto e boné puxado para baixo. A identidade dele confirmada na linha final do relatório. Pai, Tiago Mendes. Ocupação, DJ na boate Beco da Vila. Recostei-me, mão repousando na barriga. Esperança deu outro chute gentil, como se ela também não estivesse surpresa. Então Camila estava vendo o ex o tempo todo enquanto Felipe acreditava que seria pai. Achei que fosse rir. Mas, em vez disso, senti uma coisa afundar profundamente. Eles se merecem. Movi todos os arquivos para uma pasta chamada Clímax e ativei a criptografia de camada dupla. Naquele momento, meu telefone tocou. Dr. Otávio. Coloquei no viva voz, olhando através do vidro do 17º andar. As luzes da cidade se estendendo em linhas douradas pálidas. Você leu o relatório? Sim, o bebê não é do Felipe. Dr. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para eu ouvir o farfalhar de papéis do lado dele. Sua voz caiu em um tom de cálculo profundo. Então o jogo mudou. Agora não precisamos expô-los. Vamos fazê-los confessar. Coloquei a mão na barriga. Esperança chutou mais forte, como se concordasse. Estou pronta, eu disse. Dr. Otávio respondeu com a calma de quem tinha visto o fim do jogo muito antes. Começa hoje à noite, Mariana. Pousei o telefone, de pé diante da janela, a metrópole se espalhando abaixo de mim. Uma calma estranha varreu através de mim, o tipo que só vem para aqueles que sabem que finalmente estão ganhando. A guerra tinha virado a meu favor, não por sorte, mas pela verdade. Na manhã seguinte, fiz o check-out do hotel às 6 da manhã, arrastando minha mala para o meu SUV. São Paulo ainda estava velada pela neblina da manhã, combinando com o cansaço que eu deliberadamente usava no rosto, como se tivesse acabado de voltar de Minas. Quando abri a porta e entrei na casa, Felipe veio correndo, tentando parecer atencioso. Você voltou? Parece exausta. Deixe-me pegar um suco de laranja para você. Ele virou as costas, mexendo na cozinha. Naquele momento, pousei minha mala, caminhei silenciosamente até o sofá e deslizei o celular dele para minha mão. Ele sempre o deixava desbloqueado em casa, como um homem certo de que sua esposa nunca desconfiaria dele. Abri as mensagens e digitei o número de Camila. Me encontre no Café Suplicy às 2 da tarde. Urgente. Apaguei a mensagem do telefone de Felipe, devolvi-o ao lugar e sentei-me calmamente em frente a ele.
Naquela tarde, às 13h45, cheguei ao café nos jardins, onde a luz do sol entrava pelo vidro, pintando um ouro suave nas mesas de madeira. Eu usava o fone de ouvido com microcâmera que Dr. Otávio tinha fornecido, ajustando meu cabelo para escondê-lo. Sentei-me em um canto silencioso, costas contra a parede, mão na barriga para acalmar a esperança. 14h03. Camila entrou. Seus olhos escanearam o café, procurando por Felipe até pousarem em mim. Ela congelou, lábios tremendo. Ah, Mariana. Fiz sinal para ela se sentar, sem voz alterada, sem fúria, apenas um silêncio gelado, o tipo que eu não sabia que podia possuir. Aqui está o seu resultado de DNA, eu disse, colocando a pasta na mesa, junto com fotos dela e de Tiago Mendes no motel barato. Camila abriu, os olhos tremendo na linha, não consistente com o suposto pai. Suas mãos agarraram a borda da mesa. O rosto dela ficou pálido. O Felipe disse... Ele disse que se casaria comigo. A voz dela falhou. Ele disse que eu ficaria com a cobertura depois que ele conseguisse sua procuração. Não a confortei, não respondi. Apenas encarei, não com os olhos de uma esposa traída, mas com o olhar de alguém assistindo a uma tola afundar em seu próprio poço. A câmera capturou cada lágrima, cada palavra sem fôlego. Camila baixou a cabeça, voz mal sendo um sussurro. Eu só fingi. Foi tudo plano do Felipe. Assim que a cobertura estivesse no meu nome, eu ia largar ele. Não confio em homens que traem suas esposas grávidas. Um silêncio pesado caiu entre nós. Abri minha bolsa, tirei o envelope que Dr. Otávio tinha preparado. Um acordo civil. Eu não me importo com você e o Tiago. Só me importo com a verdade. Quero cada pedaço de prova, mensagens, áudios, transferências, tudo. Camila assentiu rapidamente, como alguém se agarrando à sua última chance de escapar de uma armadilha que ajudou a construir. Eu vou dar tudo. Tudo. Só. Por favor, não preste queixa. Não quero ir para a cadeia. Não quero perder o bebê. Não disse nada. Apenas deslizei o envelope em direção a ela. Em troca, disse lentamente, cada palavra cortando o ar. Não prestarei queixa, mas você deve assinar isso e me entregar tudo. Camila assinou imediatamente, as mãos tremendo tanto que ela quase derrubou a caneta. Olhei para minha barriga crescendo e a acariciei gentilmente. Esperança chutou de novo, mais forte dessa vez, como se estivesse dizendo, continue, mamãe. Naquela noite, exatamente às 7h30, Dr. Otávio e eu paramos em frente à casa de hóspedes, aquela onde Rogério e Marta viveram por 10 anos sob uma máscara de humildade grata. A luz amarela vazava pelas janelas, o tilintar de talheres ouvia-se fracamente lá dentro. Ninguém sabia que hoje à noite a história da família Drummond mudaria para sempre. Abri a porta e entrei. Marta correu até mim, colocando a mão no peito como se estivesse genuinamente emocionada. Mariana! Oh, querida! Felipe disse. Você voltou esta manhã. Você e o bebê estão bem? Rogério assentiu repetidamente, tentando moldar preocupação em seu rosto. Você deve evitar viagens longas assim, especialmente tão no final da gravidez. Preocupo-me com meu neto. Felipe surgiu da cozinha, um sorriso suave, mas torto nos lábios. Você parece mais radiante do que esta manhã. Estou menos preocupado agora. Tudo soava como uma peça mal ensaiada, uma que eles tinham performado com frequência demais. E hoje à noite, eu estava encerrando o show. Sentei-me à mesa de jantar, colocando meu laptop na superfície de madeira. O estalo ecoou e todos os três congelaram. Dr. Otávio entrou atrás de mim, sentou-se ao meu lado e colocou uma pasta grossa na mesa, um veredito pré-escrito. Marta franziu a testa, voz trêmula. Com licença. E quem é o senhor? Rogério semicerrou os olhos, estudando o rosto de Dr. Otávio. Espere, já vi o senhor antes. Há muito tempo, quando eu fazia projetos com os pais dela. Felipe deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio. Otávio? Por que ele está aqui? Mariana, o que é isso? Dr. Otávio não piscou, a voz baixa e afiada como aço. Há 20 anos, fui o consultor jurídico da família Valente, meus clientes, e hoje represento a Mariana.
O ar na sala estalou como vidro sob um martelo. Virei o laptop para eles e apertei o play. O vídeo rodou, a voz de Felipe soou claramente. Contanto que a Mariana assine a procuração, teremos tudo. Marta gritou em resposta. Você precisa que seja assinada até a semana que vem. Rogério bateu na mesa. 10 anos. Não podemos perder tudo agora. Camila exibiu a bolsa Chanel. Dinheiro daquele fundo de resgate de cães. Ele disse. Marta derrubou sua taça de vinho. Ela se estilhaçou, o tinto derramando como sangue. Felipe saltou gritando. Não, isso é um mal-entendido. É editado. A Camila... Não o deixei terminar. Deslizei o segundo envelope pela mesa. Minha voz tão calma que fez Marta tremer. Isso você não pode negar. Dutra. Otávio o abriu, revelando uma pilha grossa de extratos. Estas são as transações completas de aluguel das propriedades da Mariana. Ele virou a primeira página, voz firme e afiada. Os fundos deveriam ser depositados na Fundação de Proteção Animal de São Paulo, o Fundo de Resgate Real. Próxima página. Mas nos últimos 5 anos, você redirecionou tudo para uma entidade falsa, Fundação de Proteção Animal, uma fachada que você criou. O queixo de Rogério caiu. Marta agarrou a cabeça. Dr. Otávio acrescentou outra impressão. E estes são registros dessa entidade de fachada para a conta de Camila, taxas do clube de golfe, seu cartão de crédito secundário e outras transações pessoais. Ele fechou cada página como se selasse um caixão. Todas as transferências em seu nome, todas ilegais. Felipe ficou paralisado, então deslizei o terceiro envelope. Não era prova legal, mas o golpe psicológico para quebrá-lo. Os resultados do exame de DNA. Fotos de Camila com Tiago no motel barato. O relatório de Bruno. A confissão de Camila. Falei claramente. Isso não é prova legal. É apenas para que você saiba que aquela por quem você me traiu, traiu você da mesma maneira. Felipe encarou a pilha como se o chão sob ele tivesse desmoronado. Dr. Otávio colocou calmamente o arquivo do divórcio no centro da mesa. Felipe abrira a mão de todas as reivindicações de bens, incluindo imóveis, contas compartilhadas e qualquer herança. Ele também reembolsará todos os fundos desviados da Fundação de Proteção Animal. Felipe balançou a cabeça em desespero. Não, Mariana, você não pode. Olhei direto nos olhos dele. Você drogou minha água na véspera de Natal. Você mentiu para mim por 10 anos. Você é indigno de ser o pai da minha filha. Dr. Otávio colocou uma caneta na mesa. Felipe, assine, ou amanhã de manhã, cada vídeo, cada extrato fraudulento, cada documento legal vai para a Polícia Civil. A sala ficou tão silenciosa. O tic-tac do relógio era audível. Marta soluçou. Rogério encarou o chão como se ele pudesse engoli-lo. Felipe tremeu, depois agarrou a caneta. Ele assinou cada traço, rasgando uma ilusão de uma década. Levantei-me, fechei o arquivo. Obrigada, disse friamente, por acabar com tudo você mesmo. Virei as costas. Esperança chutou uma vez como um adeus final ao passado. Virei-me para a porta, mas antes que pudesse alcançar a maçaneta, Rogério pulou, voz áspera de pânico. Mariana, espere. Tem algo que eu tenho que explicar. Fiquei parada sem me virar. Marta agarrou a manga dele. Não diga, não. Mas ele deu um passo à frente de qualquer maneira. As mãos de Rogério tremiam enquanto ele tirava um velho molho de chaves de uma gaveta, batendo levemente na mesa. Metal na madeira, soando como confissão. Eu entrei no seu escritório. A cabeça de Felipe se levantou abruptamente. Marta soluçou. Rogério, pare. Virei-me, meu olhar gelado. Rogério engoliu em seco, evitando meus olhos. Eu só estava procurando a chave do cofre. Pensei que pudesse ter os documentos da herança dos seus pais. Não pareci surpresa. Apenas perguntei uma coisa. Como você entrou? Rogério suspirou derrotado. Usei sua chave reserva. Tirei um pequeno dispositivo da minha bolsa. Um gravador de áudio USB. Apertei o play. A voz de Rogério soou claramente. Temos que encontrar aquela chave do cofre. Ela deve estar escondendo algo. Aquela casa deveria ser nossa. Marta gritou, cobrindo a boca. Felipe olhou para o pai como se ele fosse um estranho. Dr. Otávio levantou-se, ajustando a gravata, voz sólida como aço.
Deixe-me ser claro. A entrada do Sr. Rogério no escritório de Mariana foi um ato criminoso. Invasão de propriedade com intenção de furto. Ela tem prova de áudio completa, um telefonema, e isso vai para as autoridades hoje à noite. Rogério desabou em uma cadeira. Marta chorou incontrolavelmente. A sala inteira parecia ter sido mergulhada em gelo. Desliguei o gravador, coloquei-o de volta na bolsa. Não prestarei queixa, contanto que de hoje em diante ninguém desta família ouse me perturbar minha filha ou tocar em qualquer um dos meus bens novamente. Fiz uma pausa, encarando todos os três. Não terei misericórdia na próxima vez. Ninguém ousou respirar. Abri a porta e entrei na noite, sem nunca olhar para trás. Atrás de mim, ouvi os soluços de Marta, Rogério socando a mesa e Felipe repetindo: "Por que chegou a esse ponto?" Puxei meu casaco apertado sobre a barriga. Esperança chutou forte, certa, me impulsionando em direção ao futuro. Afastei-me da casa de hóspedes, deixando para trás uma família Drummond despedaçada e sabendo que tudo o que desmoronou naquela noite já estava atrasado. Eu mal tinha pisado na minha própria varanda quando ouvi passos frenéticos esmagando o cascalho molhado. Felipe. Ele correu em minha direção, rosto pálido, respiração irregular, e antes que eu pudesse destrancar a porta, ele caiu de joelhos. "Mariana, por favor, não me deixe. Eu errei. Me desculpe. Eu posso consertar isso por você, pelo BBB." A voz dele falhou como uma cena que ele pensou que me ganharia de volta. Fiquei parada por um momento. Depois tirei meu celular e apertei gravar. Felipe congelou. "O que você está gravando?" "Evidência de assédio", disse friamente. "Para que da próxima vez que você aparecer na minha porta, eu tenha provas." O rosto dele se retorceu em medo e vergonha. Ele se levantou desajeitadamente, mas não ousou me tocar. Destranquei a porta e a fechei atrás de mim, deixando-o no frio, exatamente como ele havia deixado meu coração por 10 anos. Pouco depois, meu telefone vibrou implacavelmente. Marta ligou. Rogério ligou. Felipe ligou, depois Marta de novo, depois Felipe. Observei a tela acender com cada chamada e bloqueei todos os números. Sem hesitação, sem remorso, pensei: esta é a primeira vez na minha vida que eu verdadeiramente me protegi. Na manhã seguinte, liguei para uma empresa de mudanças profissional. 3 homens chegaram com caixas, fita e carrinhos. Empacotem apenas as coisas dos homens. Tudo vai para a garagem. Apontei para cada item. Camisas de Felipe, sapatos de golfe, a bolsa esquecida de Camila no quarto, cada presente que ele comprou com meu dinheiro. Um por um, sem erro. Quando a garagem estava cheia, assinei o documento final que Dr. Otávio tinha enviado por e-mail, os papéis do divórcio que Felipe tinha assinado na noite anterior. Fotografei a cópia assinada, enviei para Felipe com uma única mensagem: "Você tem 24 horas para limpar tudo. Depois disso, jogo tudo fora." Nem mais, nem menos, sem suavidade. Coloquei a mão na barriga. Esperança chutou gentilmente, como se concordasse. Olhei ao redor da minha casa limpa e pensei que minha vida tinha ficado metade do peso mais leve. Mas eu não sabia. A outra metade começaria na manhã seguinte. Por volta das 5:30 da manhã, enquanto fazia uma xícara de chocolate quente, uma dor aguda desceu pela minha espinha e agarrou o baixo ventre. Agarrei o balcão, minha respiração esticada como um arame puxado. "Espero que você esteja pronta, não está?" Liguei para uma emergência e depois para o serviço de transporte privado do Hospital Albert Einstein. Em 12 minutos, eu estava no pronto-socorro. Luzes brilhantes lançando um novo mundo no teto. Uma enfermeira perguntou se eu queria ligar para o pai. Balancei a cabeça gentilmente. O pai do bebê não é mais alguém que permito em nossas vidas. E como eu esperava, assim que o hospital atualizou o sistema, Felipe tentou dirigir até lá. Mas a ordem de restrição que Dr. Otávio registrou na noite anterior já estava em vigor. 2 seguranças estavam na ala de maternidade. "Senhor Felipe, o senhor não tem permissão aqui. Há uma ordem de restrição. Por favor, saia imediatamente." Ouvi uma discussão abafada no corredor, depois os passos dele desaparecendo como um capítulo se fechando. 2 horas depois, encharcada de suor pelo parto, ouvi o primeiro choro, alto, claro, perfurando
escuridão como uma flecha. A enfermeira colocou um ser minúsculo no meu peito. Um par de olhos se abriu, olhando para mim, agarrando meu dedo com sua mãozinha. Chorei. Não de dor, mas porque pela primeira vez em anos eu estava vivendo minha própria vida. Bem-vinda à esperança. Sussurrei. Esperança valente. Dei a ela o sobrenome dos meus pais, aqueles que me amaram com tudo o que tinham. Não os Drummond, não a família que abusou da minha confiança por uma década. Esperança chutou levemente, como se concordasse. Naquela tarde, Dr. Otávio visitou o hospital. Sem flores, sem presentes, apenas uma pasta azul de documentos legais. Mariana, disse ele gentilmente, o divórcio de emergência foi protocolado. Com a prova de peculato, invasão de propriedade e tentativa de fraude, o tribunal decidirá rapidamente. Esperança crescerá completamente segura. Puxei o cobertor sobre Esperança, sorrindo, cansada, mas em paz. Obrigada, Dr. Otávio. Ela merece uma vida sem sombras. 3 semanas depois, quando Esperança completou 1 mês, carreguei-a para a sala de audiências 4 do Tribunal de Justiça de São Paulo. No caminho para lá, o vento da garoa paulistana ainda cortava as ruas, mas não me tocava mais. Dr. Otávio caminhou ao meu lado segurando o arquivo final do caso, grosso o suficiente para virar um veredito apenas pelo peso. Felipe estava sentado no banco do réu, mais magro, com olhos fundos, evitando meu olhar. Marta e Rogério não ousaram aparecer nesta audiência pública. O juiz olhou para o dossiê de quase 400 páginas, depois para mim, uma mãe embalando sua recém-nascida. Ele bateu o martelo uma vez, a voz firme e ecoante. O tribunal considera que o réu, Felipe Drummond, desviou fundos do Fundo de Proteção Animal através de uma organização fictícia. Felipe baixou a cabeça, mãos cerradas com força. O réu é obrigado a reembolsar todos os fundos desviados dos últimos 5 anos, incluindo juros e multas. Dr. Otávio deu um leve aceno de cabeça, como se confirmasse que o tribunal tinha visto o que precisava. O réu Drummond é destituído de todos os direitos de herança da autora, Mariana Valente. Apertei gentilmente a mãozinha de Esperança. Ela soluçou baixinho, depois dormiu de novo, como se o mundo não pudesse mais alcançá-la. O juiz continuou. Em relação à custódia, a autora, Mariana Valente, recebe a guarda total da criança. Ao réu é concedida apenas visitação supervisionada. Felipe olhou para cima pela primeira vez, seus olhos vermelhos procurando por protesto, mas não encontrando terreno. O réu deve pagar pensão alimentícia por 18 anos, no valor máximo permitido pela lei brasileira. O silêncio caiu sobre a sala, nenhuma respiração se mexeu. Então, o juiz fechou o arquivo e entregou a linha final tão decisiva quanto um ponto final. O julgamento tem efeito imediato. Dr. Otávio virou-se para mim com um sorriso gentil. Mariana, você venceu. Não o tipo de triunfo que se gaba, mas o tipo reivindicado por alguém que caminhou pela escuridão sozinha e agora estava de pé por sua filha. Olhei para a Esperança. Seus cílios minúsculos tremeram. A mão dela agarrou minha camisa. Sussurrei. Eu mantive minha promessa. Tudo será seguro para você a partir de hoje. Do lado de fora das janelas do tribunal, a chuva caía gentilmente. Mas dentro de mim, o inverno tinha acabado. Saí do tribunal, segurando Esperança envolta em lã macia. Dr. Otávio dirigiu-se ao estacionamento, deixando-me um raro momento de quietude. Do outro lado, Felipe estava sozinho. Sem advogado, sem família, apenas 2 mãos vazias tremendo no frio. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas parou quando viu Esperança aninhada em meus braços. Não parei, não olhei para trás, não eram necessárias mais palavras. 3 semanas depois, São Paulo mergulhou em uma frente fria e intensa. Em um e-mail de Dr. Otávio, uma nota dizia: atualização ordenada pelo tribunal. Status atual do réu Drummond. Abri o anexo. Felipe agora estava morando em uma kitnet decadente no Centro Velho, perto da Cracolândia. O tipo de lugar que os locais evitam à noite. Um quarto de mal, 40 metros quadrados, paredes manchadas de mofo, piso de madeira empenado, um ventilador velho chiando. Ele dormia em uma cama dobrável barata comprada na OLX. A geladeira continha apenas sanduíches baratos e leite de saquinho. E no pé da mesa da cozinha, vi claramente.
A bolsa de grife de Camila comprada com fundos roubados. Uma relíquia do colapso. O novo emprego de Felipe não era melhor. Na lista negra por peculato e fraude, nenhuma empresa respeitável o contrataria. Eventualmente, ele pegou um turno da noite em uma padaria 24 horas perto da Estação da Luz. Uniforme desbotado. Boné escondendo o cabelo despenteado. Ele servia café pingado para os clientes, mãos tremendo. Um frequentador brincou. Vi você na TV Record semana passada. Agora está servindo meu café. Felipe deu um sorriso torto como um homem tentando engolir o último pedaço de seu orgulho. E Camila? Dr. Otávio enviou uma mensagem curta. Camila deixou São Paulo. Nenhum rastro, nenhum contato com Felipe. Ela desapareceu exatamente como pessoas como ela sempre fazem. Construída sobre glamour falso, desaparecendo como neblina quando não há ninguém para se agarrar. Enquanto isso, minha vida seguia na direção oposta. A Clínica Patas e Corações recebeu uma doação de recuperação total dos fundos desviados devolvidos por ordem judicial ao Fundo Municipal Legítimo. Com isso, abri 2 novas clínicas em Pinheiros e na Vila Madalena. A Fundação de Proteção Animal, a fundação que protegi minha vida inteira, adicionou 2 novas instalações de resgate, abrigando centenas de cães e gatos a mais. O que Felipe destruiu, eu reconstruí em algo bom. Fiquei na minha nova clínica, Esperança em um pequeno berço ao meu lado, os olhos dela tão claros quanto mel. Olhei para ela e pensei, você não precisa de um pai perfeito. Você só precisa de uma mãe forte o suficiente para enfrentar o que está errado. E naquele momento, eu soube que a jornada de Felipe foi de colapso. A minha foi de renascimento. Os dias que se seguiram moveram-se em um ritmo que eu nunca tinha conhecido. Sem gritos, sem promessas vazias, sem medo de verificar o telefone de outra pessoa pela verdade. Apenas luz, cheiro de tinta fresca e a respiração tranquila de esperança. Comecei a reformar a casa. Pela primeira vez em anos, parecia verdadeiramente minha. A sala de estar agora brilhava em tons claros, com cortinas creme e lâmpadas amarelas quentes. Nada daquele azul frio que Felipe costumava gostar. O quarto de Esperança. Passei uma tarde inteira escolhendo o tom certo de rosa blush, aquele que minha mãe disse uma vez. Essa cor combina com corações feitos para amar. Pendurei alguns quadros pequenos na parede. Esperança envolta em seu cobertor de lã, eu segurando-a do lado de fora da clínica, os pezinhos dela com 1 semana de vida. A cada noite, enquanto São Paulo se iluminava, eu ninava Esperança para dormir na minha velha cadeira de madeira. Ela deitava em meus braços respirando quente e constante. E todas as noites eu sussurrava, você crescerá na verdade, ninguém mentirá para você. Ninguém vai te usar como moeda de troca. Você viverá na luz, assim como seu nome. Esperança se mexia, sua mãozinha agarrando meu dedo como se concordasse. Em uma manhã de fim de semana, eu estava em um pet shop segurando Esperança quando meu telefone vibrou. Dr. Otávio tinha enviado um link. Destaque da semana na Folha de São Paulo. Abri bem no topo. Uma foto minha e de Esperança na grande inauguração da nova filial da Patas e Corações. A manchete dizia: Jovem transforma dor em esperança, salvando milhares de vidas abandonadas em São Paulo. Não pude deixar de sorrir. Não um sorriso orgulhoso, mas o de alguém finalmente vista sob uma luz mais gentil, não através das lentes de seus sogros. Dentro de 48 horas do artigo, as doações dispararam. Mães trouxeram roupas velhas de seus filhos para o abrigo. Negócios locais ofereceram apoio. Pessoas enviaram e-mails de agradecimento por salvar animais de rua durante as chuvas de verão. Segurei Esperança diante do quadro de doações, o valor subindo a cada hora, e senti meu peito se erguer como se nunca tivesse segurado dor. Vê isso, Esperança? O mundo ainda tem gente boa, e quero que você cresça grata por isso. Sob a luz neon da nossa nova clínica, Esperança dormia pacificamente, e pela primeira vez em anos, eu sabia que nossas vidas tinham virado a página para sempre. 3 anos depois, início de outono no Brasil. O ar suave, o sol dourado, como mel derretido. Eu segurava Esperança, agora com 3 anos, com cachos macios e olhos castanhos cor de mel.
enquanto entrávamos no jardim de tulipas que eu tinha plantado atrás da nossa casa. Fileiras de flores se estendiam em ondas, vermelhas, amarelas, roxas, balançando suavemente na brisa. Esperança se contorceu dos meus braços, rindo. Mamãe, quero correr. Coloquei-a na grama macia. A luz do sol pegou o cabelo dela, transformando cada fio em fios brilhantes. O vento de outono sussurrava através das tulipas, como se estivessem parabenizando alguém que tinha escapado de uma vida passada. Liguei minha câmera, não para as redes sociais, não para ninguém assistir, apenas para capturar um momento que uma vez pensei que nunca alcançaria. Olhei direto para a lente, sem tremer, sem medo, sem tristeza. Posso ter perdido um marido, perdido uma família falsa, mas nunca me perdi e nunca perderei minha filha. Esperança correu, agarrou minha mão, puxando. Mamãe, corre comigo! Ri uma risada real, leve, larga e sem sombras. Corremos pelas tulipas, pétalas roçando nossas pernas, vento em nossos cabelos, a risada de Esperança ecoando na tarde clara. Ninguém perseguindo, ninguém controlando, ninguém mentindo. Apenas nós duas, pequenas, mas totalmente livres. Virei a câmera para o céu. A luz do sol derramava, dourando as duas sombras correndo pelo jardim. Se a história de Mariana e Esperança tocou você, se te lembrou que você não está sozinha em reivindicar seu valor, espero que você deixe um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilharei mais histórias, mais profundas, mais verdadeiras, mais próximas do coração. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer duas das minhas histórias mais populares na tela, para você escolher o que assistir.